Fala, nação celeste, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia, nesta segunda-feira, a partir de agora, te atualizar sobre as últimas e principais informações do maior de Minas. Tá aí na sua tela a capa de mais um vídeo notícia. Antes de mais nada, eu já peço encarecidamente, deixa o like, nação, ajuda muito aqui o nosso canal. Comenta sobre tudo o que vocês irão acompanhar a partir desse momento. Compartilha o nosso conteúdo e caso você ainda não faça parte da família Cruzeiro Nostalgia, se inscreva aí no nosso canal, é muito importante a sua inscrição. Vamos lá, sem mais delongas, já tô aqui ó, com a agenda da semana do Cruzeiro Nação pra gente poder repercutir. Só rapidamente deixar vocês aí por dentro. Hoje tivemos aí às 10 horas da manhã treino na Toca 2, vai ser da mesma forma terça-feira e na próxima quarta-feira, véspera do confronto contra o Santos, na quinta, a partir das 19 horas na Vila Belmiro. Sexta-feira, 10 horas da manhã, o Cruzeiro treina, só aqui em Santos, aí volta para BH e aí final de semana de treino, no sábado e no domingo, mesmo horário, às 10 horas da manhã e apenas em um único período. Então tá aí, é uma informação, né, é um assunto que repercutiu bastante aí ultimamente, então é legal a gente estar sempre te atualizando sobre essa agenda que o Cruzeiro disponibiliza aí pra gente, consequentemente passamos aí pra vocês. Bora trazer a próxima informação, que é a informação que mais está sendo comentada aí nesses últimos minutos a respeito do Cruzeiro Nação. Titular do Cruzeiro, titularaço, pode estar de saída para o futebol russo. Informação aí, né, da Goal, que traz aí a informação de que o clube da Rússia oferece 26 milhões e meio de reais ao Cruzeiro pelo Marlon. O Marlon que chega nessa temporada, ele vem lá do futebol turco a custo zero, lembram? Ele consegue uma rescisão com o clube turco e vem para o Cruzeiro, queria voltar a estar mais próximo da família e agora recebendo essa proposta depois, né, de bons desempenhos com a camisa do Cruzeiro. Já tem um desfecho sobre isso, a coisa andou rápido, tá? Em termos de desfecho, mas antes, rapidinho para a matéria aqui, ó. O Dinamo Moscou da Rússia enviou uma proposta ao Cruzeiro pela contratação do lateral esquerdo Marlon, de 26 anos. Os mineiros, contudo, ainda não estão empolgados com a possibilidade de venda do jogador no mercado, como soube a Goal. Uma fonte ligada ao departamento de futebol do Cruzeiro, né, confirmou a reportagem que há sim interesse dos russos em levá-lo nesta janela de transferências, mas o clube entende que pode faturar aí um valor maior a partir da próxima janela de transferência, a partir de janeiro. O negócio ainda não está descartado. O lateral esquerdo tem contrato na Toca 2 até o dia 31 de dezembro de 2024 e a janela de transferências lá na Rússia fecha nesta quarta, no dia 13 de setembro. Aí a gente tem aqui, né, um complemento, a informação de que a proposta é de cerca de 5 milhões de euros. O valor, embora seja considerado interessante pela diretoria do Cruzeiro, não deve ser aceito neste momento da temporada. A gestão de Ronaldo entende que uma negociação a partir, né, de janeiro do ano que vem pode valorizar o negócio. Repito, então, segundo a matéria, é o que a diretoria entende nesse momento. Mas aí, nação, apuração de lá, apuração de cá, informação aí do jornalista Luiz Henrique, que, digamos, entende bastante desse meio, né, do futebol europeu, lá, né, no futebol mais emergente, como é a Rússia, né. E aí, a informação é a seguinte, né, com a proposta do futebol da Rússia feita, o lateral Marlon, né, o nosso lateral, expôs à diretoria do Cruzeiro que seu desejo é cumprir o contrato firmado com o Cruzeiro. Então, não foi uma proposta que seduziu o Marlon para ele mudar de ideia perante aquilo que ele vislumbrava há 6 meses atrás, há 7 meses atrás, quando ele vem para o Cruzeiro. Quando a ideia era ficar aqui no Brasil mais próximo da sua família. E ele vive um bom momento no Cruzeiro, é inegável, né? Só no momento perfeito, porque ele, individualmente, teve uma queda de rendimento em algum jogo ou outro ali, e o time como um todo caiu bastante de rendimento. Senão seria um momento esplendoroso do Marlon, que para alguns jornalistas do eixo, em determinado momento desse Campeonato Brasileiro, merecia ter ali, né,
um olho atento, pensando, por exemplo, em seleção. É exagero, não é? Você pode comentar, só estou aqui trazendo os fatos. Mas a notícia importante é essa, tá? A proposta, ela realmente veio. A diretoria entende que o importante seria, se for negociar, a partir de janeiro do ano que vem. E o jogador já expôs que o seu desejo é permanecer e cumprir seu contrato. Menos mal, né, nação? O Cruzeiro não está ali com um setor vasto de bons jogadores para dispensar dessa forma. Comenta o que você acha de tudo isso. Próxima informação. Seguinte, nação, eu quero repercutir com vocês e quero fazê-los refletir sobre uma questão envolvendo o Cruzeiro. Rapidinho, tá? Tivemos uma novidade aí nessa segundona a respeito de punições sobre aqueles jogadores envolvidos com apostas esportivas. Rapidinho repassar aqui pra vocês, ó, o que aconteceu, né? A FIFA baniu aí 3 jogadores do futebol de vez e ampliou pra todo mundo a suspensão de jogadores brasileiros envolvidos em esquema de apostas esportivas. As punições: o Bauerman, 1 ano de punição, então aquele contrato que ele tinha com o clube russo foi desfeito. Igor Cacatau, eliminado do futebol. Paulo Sérgio, 600 dias. Gabriel Tota, eliminado do futebol. Paulo Miranda, 720 dias, 2 aninhos pra ele. Fernando Neto, 1 ano. Matheus Gomes, eliminado. Mateuzinho, 600 dias. André Queixo, 600 dias. Moraes, 720. Kevin Mônaco, 380 dias. Tá, Gilmar, mas beleza, informação aí envolvendo o futebol, mas o que envolve o Cruzeiro sobre isso? Eu já disse aqui no canal e volto a repetir. Richard, desde que houve, né, ali, em meados ali do primeiro semestre, a acusação de que o Richard poderia ter se envolvido em um esquema de apostas em um jogo ainda lá pelo Ceará. Na minha opinião, a diretoria do Cruzeiro conduziu tudo isso de uma maneira muito enérgica, muito radical para o time da coisa. Eu já disse e repito, por que não pegou o jogador, deixou ele ali afastado, esperava passar 3 semanas, 1 mês, visse como é que a coisa lidaria, né, perante a mídia, a repercussão, até mesmo desfechos das acusações, porque ele não foi condenado, ele foi acusado, é diferente. Aqui no Brasil a gente tem essa mania, né, de punir, de já cravar a faca em alguém que foi acusado apenas. E pô, se tem ali uma grande chance do cara ser punido, de ser taxado como culpado, ele ainda no caso do Richard não foi. Então, afastasse um tempo, um período que a diretoria, o corpo jurídico do Cruzeiro entendesse como legal. E aí depois, cara, você analisava de novo a situação e pensasse e chegava à conclusão de que retomamos o Richard ao elenco ou mantemos ele afastado por mais um período e depois analisa novamente. Porque o Cruzeiro se desfez de um jogador importante que até agora não se ouve falar mais nada sobre as acusações que ele recebeu. Vou dar um exemplo aqui, que é de conhecimento de todos, né? O Aleph Manga. O Aleph Manga, ele tem as suas acusações, ele chega a ser afastado, ele retoma ao grupo, né? Ao Viverde lá do Goiás. E depois o que acontece? Aí tem novas atualizações e ele é afastado novamente. Cara, por que não fez isso com o Richard? Até agora, o Richard, cara, ele foi afastado. Não se ouve, repito, falar mais nada sobre o Richard especificamente nessas acusações. E ele poderia estar aí, jogando com a camisa do Cruzeiro. Porque até que seja provado qualquer coisa envolvendo, né, apostas esportivas, né, que o Richard possa ter ali cunho ligado diretamente, ele poderia estar jogando. Vou dar o exemplo, repito, do Aleph Manga. Poderia ter acontecido alguma coisa parecida. É a minha opinião. E numa dessa a gente perde o Richard, que era um jogador importante, por algo que ainda nem se sabe o que vai acontecer. Se ele já tivesse sido condenado, beleza, mas até agora ele não foi. Então acho que teve um erro gravíssimo da diretoria. A gente ouve falar aí de vários jogadores que retomaram ao grupo, né, de jogadores.
Teve o Natan, lembra? Ex-Frangas, também foi acusado, depois retomou as atividades lá no Grêmio. Então assim, cara, por que não o Richard ter tido um cuidado diferente? Acho que foi bem agressiva a diretoria nesse caso, tá? Comenta, tô viajando, você concorda comigo? Deixa a sua opinião. E aí, pra gente poder finalizar aqui o nosso vídeo, eu quero trazer duas informações rapidinho com vocês, nação. A primeira é essa daqui, ó, envolve o ex-presidente do Cruzeiro, o Wagner Pires de Sá. Cruzeiro vence mais um processo de ressarcimento contra o Wagner Pires na justiça. Rapidinho aqui, ó. O Cruzeiro conquistou mais uma vitória na 30ª Vara de Justiça Civil de BH em uma ação de ressarcimento movida contra o ex-presidente do clube, Wagner Pires de Sá. O processo alegou o uso indevido de um cartão de crédito corporativo da instituição, entre eles utilizado para compras de vestuários pessoais de grife para o ex-dirigente. Além disso, ele teria ordenado a compra de ternos para si mesmo utilizando o cartão corporativo de outra pessoa. A ação movida pela Raposa se baseou no artigo 186 do Código Civil, que trata justamente sobre atos ilícitos e a violação. Mesmo citado no processo, Wagner Pires não respondeu às contestações, o que levou o juiz Geraldo David Camargo a dar ganho de causa ao clube, supondo a presunção da veracidade dos atos cometidos. Bom, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos, né? Mas assim, nação, são valores baixos, tá? Já adianto pra vocês que não chega nem próximo daqueles valores que a gente sabe, né, que foram levados por criminosos que estavam à frente do clube na gestão do Wagner Pires de Sá. Infelizmente. Mas, sei lá, moralmente, pelo menos a justiça está sendo feita? Nem sei se dá pra falar isso. Mas tá aí a informação pra vocês. Beleza? Os valores, tá, nação? Não chegam nem a 50 mil reais. Agora, pra gente poder finalizar, Caio Rosa, lembra do Caio Rosa, nação? Ex-Cruzeiro, jogador que foi vendido na era Sérgio Santos Rodrigues, lá pro futebol do mundo árabe? Pois bem, o meia Caio Rosa, que foi vendido, né, em outubro de 2020, acionou o Cruzeiro na justiça pedindo um repasse de 10% do valor da venda, né, ao Sharjah, lá dos Emirados Árabes Unidos. Na época, esse valor foi de 3,4 milhões, o valor da venda. E ele está pedindo cerca de 340 mil reais. A ação foi iniciada agora, no mês passado, em agosto, e o Cruzeiro já foi acionado, tá? Bora ver se ele vai ter ganho de causa. Segundo, né, o que reclama aí o Caio Rosa, tinha um acordo contratual entre o clube e o jogador para uma venda dele e essa porcentagem ser repassada a ele. Beleza? Então, informação aí pra vocês sobre o Caio Rosa, ele que até recentemente também trocou de clube lá nos Emirados Árabes Unidos. Fechado, nação? Atualizado. Passamos a limpo aí as principais notícias do Cruzeiro. Chegou até aqui, likezão, muito comentário. Quero saber a sua opinião sobre tudo que abordamos. A partir daqui eu só posso lhe desejar uma ótima continuação de segunda, de semana abençoada. Fiquem com Deus, na paz do nosso Senhor. Até a próxima. Eu fui e tchau!